Né? Agora, há uma coisa que me chama a atenção no seu trabalho como biógrafo. Eu acho que o grande pecado do biógrafo é o medo do biografado. Quer dizer, como é que você doma isso? Primeiro, o biógrafo não pode ter medo do biografado e não pode ter medo de grandes encrencas, né? Uma coisa que eu aprendi biografando personagens tão contraditórios como Getúlio ou como o Padre Cícero é que, inevitavelmente, esses sujeitos, se eles despertaram tantos amores e tantos ódios, tantos rancores e tantos afetos, eles fizeram por onde, de alguma maneira. Então, você tem que tentar ir desarmado. Né? Então, no caso do Padre Cícero, no caso do Getúlio, eu não tenho como, vamos dizer, como intenção prévia tentar mostrar que ele era um santo ou um demônio, no caso do Padre Cícero, um impostor ou um milagreiro, no caso do Getúlio, se ele era um sujeito que fez mais bem ou mais mal ao país. Eu procuro perceber o personagem exatamente nessa possibilidade de trabalhar com essa ambivalência. Então, uma coisa como biógrafo que eu tenho que fazer exatamente é tentar compreender esse homem a partir da sua circunstância, né? O homem e as suas circunstâncias, ou seja, você não pode deslocar, né, Getúlio ou quem quer que seja do seu contexto. Por exemplo, para dar um exemplo para ficar bem claro, 1930, quando Getúlio chega ao poder, né, e ali ensaia, né, os primeiros movimentos de um governo forte, apoiado muito ali nos tenentes, que tinham uma natureza essencialmente autoritária, né, totalitária, à direita ou à esquerda, dependendo das facções em luta. O Getúlio surge nesse momento com essa proposta de um governo forte, porque a economia de mercado, a democracia representativa, tudo isso naquele momento estava em xeque. Ou seja, os Estados Unidos estavam mergulhados numa tremenda depressão, né, desemprego em massa, falências, suicídios. Então, naquele instante em que o capitalismo, em que o liberalismo, em que a democracia pareciam coisas fadadas ao fracasso histórico, né, surgem o oposto disso. Surgem as tentações totalitárias, né, surgem as tentações de governo à direita ou à esquerda, de extrema direita ou de extrema esquerda, que surgem como propostas regeneradoras da sociedade. E é aí que surge Mussolini na Itália, surge Hitler na Alemanha. Então hoje surge Franco, surge Salazar. Né? Então hoje é fácil a gente dizer assim, pô, mas isso é um absurdo, mas tem que ver pelos olhos da época, né? Como é que é o contexto disso, como é que se gerou isso. O João Baldo Ribeiro recentemente foi satanizado, digamos assim, porque ele disse que, do ponto de vista histórico, ainda é cedo para julgar Hitler. E isso foi um... É complicado. Porque, quer dizer, essa questão da circunstância do homem, né? Isso, exatamente. Ou seja, você tem que compreender o que gerou aquilo, né? O que proporcionou a geração daquela coisa monstruosa que viríamos a conhecer só depois. Ainda não era um dado. Ou seja, quando Getúlio, em 1929, na campanha para a presidência da República, é interrogado por um jornalista gaúcho lá no Rio Grande do Sul, o que é que ele trazia como inspiração, ele diz, com todas as letras, e o livro cita essa entrevista, abre aspas, a renovação criadora do fascismo, fecha aspas. Ou seja, ele naquele momento, ele utilizava o fascismo como o seu grande, vamos dizer, o seu grande projeto político. Né? Parece terrível. Temos que ver que naquele instante não tinha havido ainda a Segunda Guerra Mundial, não tinha havido ainda os campos de concentração, não tinha havido todo o terror instituído pelo nazifascismo. Não sei em que contexto o Baldo disse exatamente a frase, mas precisa perceber, inclusive, a própria frase dentro de um contexto, ou seja, de que modo ele disse isso. Né? Não, exato, porque é exatamente você ver essa influência do meio político, né, sobre o homem que está tomando aquelas decisões naquela época. Claro. Você jamais tomará uma decisão em cima de uma teoria que vai surgir 30, 40 anos depois, né? Exatamente. Quer dizer, e você faz, de certa forma, esse jogo também de uma maneira curiosa com o Zé de Alencar. Porque você, na sua biografia, de certa forma, privilegia mais o político renovador do que o romancista romântico mesmo, né? Na sua essência, né? Quer dizer, como é que é esse trabalho também? E o trabalho de carpintaria mesmo, como achar essas outras pessoas? Olha, eu sou, sempre digo isso, já está até virando um clichê, mas assim, eu sou um repórter.
reportar, eu sou um repórter, eu sou essencialmente um repórter. O meu método de trabalho é o trabalho de repórter, né? Eu sou um repórter da história, né? Então meus livros são livros de reportagem. Eu não posso me contentar apenas com o que já está publicado, o que já está posto. Eu tenho que ir atrás desse material que dê um frescor à narrativa, que dê um inusitado, que provoque uma possibilidade de releitura de alguns episódios. No caso do Alencar, o que eu pretendi mostrar foi exatamente isso, que aquele Alencar, né, carrancudo, casmurro, chato, açucarado, que nos empurraram goela abaixo nas escolas do primário, no ensino fundamental. Eu, por exemplo, você deve ter sido, muita gente deve ter sido torturada pelas suas professorinhas do primário, obrigados a ler o Guarani, o sertanejo ou qualquer coisa, na mais tenra idade, quando você não tinha repertório nenhum para poder entender o que é que está se passando ali, o que é que está escrito ali. Então, no caso do Alencar, eu quis mostrar que a sua cruzada pessoal, né, em nome da instituição de uma arte genuinamente nacional, né, e aí nesse momento o romantismo era a vanguarda, né, o romantismo de Alencar foi vanguarda, né, esse sujeito também tinha uma proposta política de construir um conceito de nação, né. Ele como político e ele como escritor, eles tinham o mesmo propósito. Depois, logicamente, né, as gerações passam e Alencar vai ser considerado o ídolo a ser destruído pelos que vieram depois. Então, quando surgem os pré-modernistas e os modernistas, tudo aquilo que cheirava a romântico passou a ser anacrônico, né? Então, a gente tem que entender também que a história é esse processo. Aquele que era um sujeito que surgiu, no caso do Alencar, traçando polêmicas com os maiores medalhões de sua época, né? Ele jovem Alencar, um fedelho, trocando farpas, inclusive com o próprio Dom Pedro II, vai chegar um momento em que ele é a instituição, né, a ser apedrejada pelos jovens. Então é esse que é fascinante, perceber na trajetória desses personagens como é que eles se comportam ao longo do tempo e como é que são construídas as narrativas e as imagens sobre eles. E ele, na maturidade, acaba tendo uma polêmica com um outro jovem chamado Joaquim Nabuco. Porque aí chegou o momento da virada, chegou o momento dele passar a ser a vidraça, né? Então, ele deixou de ser o estilingue e passa a ser a vidraça, né? É natural, né? Que os jovens queriam se impor e, na hora de se impor, tem que fazer o quê? Tem que matar o pai. Há uma coisa interessantíssima naquele livro, um textozinho dele, Como, Porque Sou Romancista, que ele diz uma coisa interessante. Eu escrevia para divertir as minhas tias na sala nas reuniões de ele começava, inclusive, como leitor dos romances, aqueles romances, né, populares, e lia era o leitor da família, né? Como a sua formação política se dá, inclusive, nesses folhetinhos e tudo mais. A gente não pode esquecer, inclusive, que o Alencar, na sua época, como folhetinista, ele era um sujeito absolutamente popular. Iracema foi um fenômeno, o Guarani foi um fenômeno editorial publicado nos jornais. É um sujeito que as pessoas paravam na rua com quem tinha um jornal para aí, vamos ler o capítulo do dia, né? Tem que perceber essas coisas, né? Era o Gilberto Braga da época. Pois é. Agora, é divertido, né? Esse trabalho? Olha, é cansativo, é exaustivo, mas é profundamente prazeroso, né? Como eu vim do cotidiano, das redações, do chão ali da fábrica, vamos dizer assim, onde a indústria da notícia exige uma produção em série, uma velocidade, né, quase incompatível com o exercício da reflexão, né, porque você tem que ligar o piloto automático e produzir notícia e produzir informação a toda hora. Eu que sou cria desse cenário, percebi que eu poderia continuar sendo o jornalista que eu sou, né, o repórter que sou e que sempre fui, apesar de ter começado tarde na profissão, mas esse repórter poderia se permitir vamos dizer assim, a pautas de mais fôlego. Então, passar 5 anos pesquisando uma única pauta, entendeu? E na hora de escrever essa matéria, não ter o editor atrás de ti dizendo, olha, 20 linhas ou 2 laudas no máximo, você pode fazer uma trilogia de 1.800 páginas no total, entendeu? É um pouco isso. O sonho de todo jornalista. É um pouco o sonho de todo jornalista, talvez deixar de ser premido, né, por essa circunstância que é inerente quase ao ofício do jornalismo diário, né? Lira, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, foi um prazer. Voltarei sempre. Vamos marcar no volume 2, depois no volume 3. Vamos, já está marcado. Perfeito. A literatura se utiliza de clichês, porque é com eles
que a própria vida se forma. Neste contexto, é o amor o sentimento que mais se veste de situações previsíveis. E falar de paixões driblando o déjà vu é o desafio de todos os escritores. Lúcia Bittencourt, depois de 2 livros de contos, está lançando pela Record seu primeiro romance, O Amor Acontece, onde conta de Mariana, uma jovem escritora que viaja para Veneza com a missão de escrever uma história de amor. Tudo no livro parte de recorrências: o amor, Veneza, os desafios da criação literária. Lúcia, no entanto, é uma escritora madura e assim vai construindo uma trama onde se encontra frequentemente com surpresas e reviravoltas. Também dá à sua prosa um requintado jogo de diálogos. As conversas telefônicas entre Mariana e Fábio, o amigo que a indicou para a viagem, destrincham um mundo literário sem mágoas e com verdades precisas. Um passeio amplo e belo, contado com sensibilidade e segurança. Não só as paixões, o mundo editorial tem também suas inovações. E uma nova proposta surge com a editora Ima, que trabalha preferencialmente com e-books, imprimindo apenas por encomenda. Um de seus primeiros lançamentos é o romance A Gorda, de Anatoly Jerilovsky. A narrativa conta de um homem que, sozinho numa manhã de 31 de dezembro, escolhe um restaurante qualquer para almoçar e daí tudo decorre. Durante o almoço, ele, que está passando pela 4ª separação, conhece a Gorda, uma faz-tudo do restaurante. Ela o convida para um show que acontecerá ali à noite. Nesse novo encontro, vão surgindo situações inusitadas e provocações intensas. O texto de Anatoly, construído com humor fino, diverte e instiga. Muito bem elaborado, não perde o fio da meada e nos oferece um excelente tempero que anda em falta no mercado. Uma literatura direta e de ótima qualidade. Amores renovados na leitura dos romances O Amor Acontece, de Lúcia Bittencourt, e A Gorda, de Anatoly Jerilovsky. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.